Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 9 de setembro de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre, cujo tema será o chamado para permanecer firme. O texto que serve como base para o nosso estudo é Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, que diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Um texto realmente muito forte. Nessa semana teremos a oportunidade de estudar um pouco a respeito dessa grande luta que existe entre as forças do bem e do mal. Não somos capazes de ver essa luta acontecer, pelo menos não com nossos olhos mortais, mas pelos olhos da fé somos capazes de poder não apenas perceber o que está acontecendo à nossa volta, mas ao mesmo tempo de sentir os seus efeitos. O que é que se espera de nós? Vamos estudar sobre isso durante essa semana. Entretanto, antes de podermos fazê-lo, eu quero orar junto com você. Obrigado, Pai, porque através da Tua palavra sabemos que existe uma grande luta entre as forças do bem e do mal a acontecer exatamente à nossa volta. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver com responsabilidade nesse tempo, como quem entende que existe uma postura que se espera que tomemos. Queremos tomar essas decisões, essas posturas e nos posicionar ao teu lado, Pai. Ajuda-nos a viver essa mesma realidade. Também colocamos diante de ti cada sonho, cada pensamento, cada aspiração, pedindo que o Senhor possa intervir de acordo com a tua vontade. Colocamos também diante do Senhor, além dos nossos sonhos, colocamos também aquilo que é a tua vontade para cada um de nós. Pedindo que o Senhor nos ajude a poder viver essa mesma vontade. O Senhor sabe que muitos pedidos foram enviados para essa comunidade, outros estão no coração dos seus filhos. Peço que o Senhor responda de acordo com a tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando nós olhamos para a história, 2 Reis, no capítulo 6, vai mencionar um dos episódios mais emblemáticos da história de Eliseu. Havia uma grande luta acontecendo naquele momento no cenário internacional em relação ao reino de Israel. A Síria, que estava um pouco mais ao norte deles, estava conquistando os países que por ali se encontravam. Era uma das grandes potências da época. Havia conseguido conquistar todos os reinos à sua volta, mas não conseguia conquistar o reino de Israel. E não era porque Israel possuísse um grande exército ou estratégias militares realmente muito boas. Aliás, Israel não estava muito bem no cenário internacional. Nenhuma das pessoas entendia por que ele ainda não tinha sido conquistado pela Síria. Nem mesmo o rei da Síria entendia isso. Ele começou a perceber que alguma coisa estava errada, porque ele organizava uma incursão contra Israel. O rei de Israel se preparava e quando a incursão acontecia, dava em nada, porque o rei de Israel tinha se preparado para isso. O rei da Síria começou a se perguntar se havia algum dos seus generais que havia se vendido para o lado de Israel, e ele pergunta: quem de vocês é espião do rei de Israel? Porque eu compartilho com vocês minhas estratégias de guerra e o rei de Israel fica sabendo do lado de lá. Então, somente um de vocês pode estar do outro lado, ou pode estar a favor do rei de Israel. Ele começa uma investigação e em pouco tempo ele descobre que aqueles homens estão realmente ao seu lado, que são fiéis a ele. Não sabemos exatamente como, mas a Bíblia dá a entender que ele faz uma pesquisa agora lá no reino de Israel. Provavelmente deve ter enviado algum espião para tentar entender como o rei de Israel descobria os seus projetos. Não demorou muito e a resposta veio. Rei, o segredo de Israel é um homem chamado Eliseu. Eliseu é um profeta que serve ao Deus Altíssimo, o Deus de Israel, e quando tu entras no teu quarto, fecha a porta, apaga a luz, fecha as janelas e pensa alguma coisa sozinho, o Deus de Israel fica sabendo disso, conta para Eliseu e Eliseu vai e conta para o rei de Israel. Por isso, ele tem conseguido se antecipar às estratégias de guerra que você tem
tem tomado. O rei da Síria disse: descubram onde esse homem vive. Eles disseram em Dotã, que era uma pequena cidade. Uma cidade realmente com muralhas pequenas. Não era uma cidade que trazia uma grande proteção para quem estivesse dentro dela. Ainda assim, o rei da Síria envia um grande exército na direção de Eliseu. Chegaram à noite, montaram um cerco. Na manhã seguinte, o servo de Eliseu, eu não sei o que ele estava fazendo, mas o fato é que ele vê um grande ajuntamento, as pessoas olhando por cima dos muros para fora da cidade, e quando ele, curioso, vai ver o que está acontecendo, percebe que a cidade estava cercada pelos sírios. E alguém já diz: olha, eles estão aqui para poder prender o seu senhor. Desesperado, ele vai ter com Eliseu, e Eliseu vai dizer para ele: fique tranquilo, tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Mas o servo estava realmente apavorado diante daquela situação. Nesse contexto, Eliseu, provavelmente em cima dos muros da cidade, traz o servo para perto de si e faz uma oração: Senhor Deus, abra os olhos dele para que ele veja aquilo que o Senhor me mostrou. E o Senhor Deus abriu os olhos do rapaz e ele viu que entre Eliseu e, ao mesmo tempo, o exército sírio, havia um grande exército de anjos de Deus que haviam se postado ali para proteger o servo do Senhor. Isso é alguma coisa realmente espetacular, e a história vai terminar de uma forma completamente inusitada, porque a vitória foi total e completa para o povo de Deus. Ellen White, quando vai comentar, inclusive, esse mesmo texto, ela menciona o seguinte, no livro Profetas e Reis, na página 151. Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui ela está citando 2 Reis, capítulo 6, verso 16. E então, para que o servo pudesse ver por si mesmo, Eliseu orou e disse: Senhor, peço a ti que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 17 de 2 Reis, capítulo 6. Entre o servo de Deus e a multidão dos inimigos armados estava um grupo de anjos celestiais que o circundava. Eles tinham vindo com grande poder, não para destruir, não para exigir homenagem, mas para acampar ao redor e ministrar aos desamparados e fracos servos do Senhor. Quando o povo de Deus é posto em condições de dificuldade e aparentemente não há possibilidade de fuga para eles, só o Senhor deve ser o seu refúgio. Já pensou que coisa fantástica é essa? É claro que quando o apóstolo Paulo, dentro do nosso texto de hoje, estamos falando especificamente de Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, ele vai falar sobre essa mesma batalha que existe entre as forças do bem e do mal, e que às vezes não é perceptível aos olhos humanos. Ele não esconde o jogo, ele não mostra essa luta sob uma perspectiva romântica, ele mostra a luta como ela é. É uma luta tremenda, por isso ele vai dizer: usem a armadura de Deus para estarem em pé no dia mau. Ele fala do dia mau. A luta é realmente uma luta intensa, de dimensões cósmicas. Não se engane. O próprio Daniel, quando em seu livro, ele vai mencionar que por 21 dias ele havia passado em jejum e oração e nada havia acontecido. Quando finalmente no final desse período o anjo aparece a ele, ele vai dizer: Daniel, eu não me atrasei. Entretanto, o inimigo se postou diante de mim nas regiões celestiais e houve uma luta por 21 dias. Se não fosse Miguel, o grande príncipe, que é ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina, antes da sua encarnação, se ele não tivesse vindo em meu socorro, eu não estaria aqui para poder te contar a história e para poder te dar a interpretação e a mensagem do Senhor. Portanto, há uma luta grande que acontece no mundo espiritual. Como devemos reagir diante dela? Ellen White vai mencionar também num outro texto que aparece aqui no comentário de Ellen White da lição Escola Sabatina, na meditação matinal Olhando para o Alto de 1983, no dia 5 de julho, na página 194, ela vai dizer o seguinte: Satanás vigia cuidadosamente para encontrar cristãos desprevenidos. Se os seguidores de Cristo se lembrassem de que o preço da vida eterna é uma eterna vigilância. Muitos têm uma fé adormecida. A menos que sejam revigorados, reanimados e despertados à ação, eles se perderão. O eu deve morrer.
E Cristo deve ser entronizado no coração como tudo em todos. Os pensamentos devem estar nele. Então a vida será uma honra para o seu nome. A pessoa receberá poder do alto para resistir à enganosa artimanha de Satanás. Será que os adventistas do sétimo dia se esqueceram da ordem dada no 6º capítulo de Efésios? Estamos empenhados numa guerra contra os exércitos das trevas. A menos que sigamos nosso líder bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós. Você percebe que aqui nesse texto Ellen White está mencionando que no meio dessa grande luta que às vezes não somos capazes de ver, mas que ela é real, ela acontece na dimensão espiritual. Se nós não estivermos atentos, nós poderemos perder a guerra. Devemos estar atentos e ao mesmo tempo entender que existe um papel que se espera que nós empenhemos no meio dessa luta. Que papel é esse? Como podemos ser vitoriosos? Bem, essas são algumas das respostas que vamos tentar encontrar no nosso estudo dessa semana. O nosso guia de estudos termina com uma frase que eu quero deixar com você. Ao escrever Efésios 6, versos 10 a 20, Paulo orou para que a visão dos crentes fosse aprimorada e eles pudessem enxergar a realidade completa do grande conflito entre o bem e o mal e sentir esperança com o que ele lhes revelava. Como o grande conflito pode ser uma mensagem de esperança? Como? Descobriremos isso no estudo dessa semana, portanto vai valer a pena. Eu o desafio a tomar a decisão de estudar junto comigo. Eu não sei em que momento você está estudando essa lição, mas eu quero te pedir que nessa semana, de maneira muito especial, você esteja com os olhos da fé bem abertos, entendendo que o inimigo trabalha de forma intensa para impedir que os planos de Deus aconteçam. Mas que se estivermos firmemente alicerçados em Deus, alcançaremos grandes vitórias. Eu estudo a lição. E você?